Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos tratar dentro de comportamento de funções sobre máximos e mínimos, tá? Pessoal, eu estou destinando uma aula exclusiva para cada tema aí, para ficar mais entendível aí na sua mente, para ficar mais esmiuçado, bem claro isso aí, tá bom? Então, eu vou destinar uma aula para cada um dos temas de comportamento de funções, tá bom? E no final eu vou fazer um exercício que engloba tudo isso daí que a gente viu, tá bom? Então é melhor você ver paulatinamente, assim, para você ficar bem claro na sua mente e para você não bagunçar, tá bom? Então hoje nós vamos tratar sobre máximos e mínimos, que é um assunto bem interessante de funções. Então se liga na aula de hoje aí e venha comigo! Pois bem, máximos e mínimos de funções, tá bom? Já temos uma função aqui no quadro que vai representar o que eu quero dizer com relação a isso, tá bom? Olha só, máximo se diz o ponto mais alto e mínimo se diz o menor ponto, tá bom? Da função aí. Vamos jogar isso com a linguagem matemática. Pois bem, temos a função aqui, designada aqui em vermelho, tá? E temos alguns pontos que eu marquei aí. O ponto A, que indica o ponto maior da minha função, o ponto B, que indica um ponto menor da minha função, e esse outro ponto C aqui, que também indica uma elevação maior ali, nesse ponto, tá bom? Então, ou seja, aqui nós temos um pico em A, um pico em C e um vale em B, tá? O que vem a ser isso, máximos e mínimos na função? Pois bem, pessoal, aqui no ponto A, nós temos a coordenada dele, que é x1 aqui, ó, x1, vai lá em f de x. Então, vamos colocar aqui, ó, x1, coordenada f de x. Tá? E aqui no meu ponto C, a coordenada dele é x3, tá? Então, x3 e f de x3. Então, f de x3. Para ficar bem claro aí, o que vem a ser máximo de uma função? Seria o ponto mais alto. Mas como seria isso em linguagem matemática? Olha só, essa parte aqui da função, que é a minha função f de x, ela está menor do que o meu ponto x1, f de x1. Tá? Assim como essa parte que está aqui abaixo dele também, é a minha função também, e ela está menor do que o meu ponto x1, f de x1. Quando isso acontece, eu tenho ponto de máximo da função. Tá? Então, vamos designar aqui. Ó. Então, quando a minha função f de x ela é menor do que um determinado ponto, que nesse caso aqui eu vou designar de x0, f de x0 para generalizar, tá? Então, aqui nós temos ponto de máximo. Ponto de máximo. Assim mesmo acontece aqui, ó. Eu tenho essa parte da minha função que é uma função f de x, ela é menor que um determinado ponto que eu designei aqui, e se ela continuasse para cá, ó, essa parte de cá também seria menor do que o meu determinado ponto. Então, eu tenho ponto de máximo também em C, tá? Então, quais são meus pontos de máximo? O ponto A e o ponto C, tá? Então, ponto de máximo. E meu ponto de mínimo? O ponto de mínimo é o inverso, tá? Quando eu tenho um determinado ponto, que é designado por x2, f de x2 na coordenada aqui em B, ó. Então, x2, opa, x0 aqui. x2, f de x2. Quando a minha função é maior do que esse ponto, porque, ó, daqui para cá, qualquer valor que eu pegar aqui é maior do que x2, f de x2, e qualquer ponto que eu pegar para cá também é maior do que esse ponto aqui, ó. Então, quando isso acontece, nós temos o ponto de mínimo. Então, no caso, é o inverso desse aqui. Então, ou seja, aqui é a minha função, f de x, e aqui também é. Então, ou seja, para cada ponto da minha função f de x maior do que o determinado ponto que eu designar aí, ó,
x0, x0, f de x0, nós vamos ter o quê? Ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Então, o meu ponto de mínimo aqui é representado por b, ou simplesmente o vale da função aí. Então, muito tranquilo isso daí, tá bom? Vamos agora pegar um exemplo com números para ficar mais claro no nosso entendimento, tá bom? Vem comigo. Então, um exemplo aqui que traz números para ficar mais claro no nosso entendimento, que vem ser máximos e mínimos, tá bom? Olha só, então tem a função aqui dada em vermelho no gráfico, tá? Vamos atentar aos pontos aqui. O ponto A e o ponto C, obviamente a gente já observa que é um ponto de mínimo, tá? Porque representa pontos que, se você for analisar aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto menor do que parte da função aqui, ó. Assim como o ponto C, ó. Tem o ponto C, então essa parte da função é maior do que esse ponto mínimo aqui. Então, ou seja, a gente observa que a gente tem um vale aqui, ó. Então, se a gente tem esse vale, a gente já nota que é um ponto de mínimo, tá? E esse ponto B, que é o ponto mais elevado nessa parte, a gente observa que é uma crista, então é um ponto de máximo da função, tá? Então, vamos aí trocar em miúdos aí, tá? Então, ou seja, aqui o ponto A, a coordenada dele, vou colocar aqui do lado, ponto A coordenada dele seria o quê? 1, né? Não é isso? 1 e 3. Então, ou seja, se essa parte aqui, que é uma função f de x aqui, e a função f de x aqui, ela é maior do que esse ponto aqui, então quer dizer que a gente tem ponto de mínimo, tá? Então, aqui a gente tem ponto de mínimo. Ponto de mínimo. O ponto B, que é dado pela coordenada 5, tá? Em x e 8 em y, a gente tem ponto de máximo. Por quê? Ó, aqui eu tenho a função que é f de x para cá e f de x para cá. Quando a gente tem a função menor que um determinado ponto, então a gente tem o quê? Ponto de máximo. Então, o meu ponto B aqui é ponto de máximo. E para finalizar aqui, ó, bem tranquilo, letra C, o ponto C, aliás, cuja coordenada é 9 em x e 2 em y, nós temos ponto de mínimo. Porque aqui eu tenho minha função e para cá também tem a minha função. Qualquer parte da função aqui para cá e para cá que eu pegar é maior que o determinado ponto que eu peguei, então eu tenho um ponto de mínimo na minha função, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado bem claro para você aí, tá? Então, pontos mais elevados da minha função aí, que são maior do que a minha função, a gente tem ponto de máximo, e pontos da minha função que são maiores do que o determinado ponto que eu escolher, eu tenho um ponto de mínimo ou vale, tá bom? Então, muito obrigado por sua presença aí na nossa aula de hoje, que foi bem curtinha aí, só para você ter uma ideia do que seja máximos e mínimos, tá? Fica ligado nas próximas aulas aí que a gente vai terminar de tratar sobre assunto de comportamento de funções, tá bom? Dê o seu like aí na nossa aula aí, se você quiser, deixe seus comentários, também compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, não perca seu tempo. Para você receber as notificações aí, você assina o sininho aí, tá bom? E não deixe de ficar ligado nas próximas aulas aí. Muito obrigado pela sua presença e participação e até as próximas aulas. Um grande abraço.